Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Oi, oi! Este é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Hoje nós vamos falar a respeito do Zeitgeist dos anos de 1980, uma década cheia de marcos e reviravoltas, em que tivemos dois dos mais graves acidentes nucleares, o início de uma pandemia que segue em curso até hoje e a derrubada de um muro que, metaforicamente, ainda permanece. Eu sou Tiago, escritor e professor, e eu nasci bem no comecinho dos anos 80. E agora eu quero chamar as outras pessoas aeróbicas que dividem essas ondas sonoras comigo para se apresentarem. Oi, gente, eu sou a Vanessa Guedes, escritora e editora da Ita Magazine. Eu adoro os anos 80 porque é a era de ouro dos animatronics, que são aqueles brinquedos mecatrônicos, né? Que é meio metade robô, metade bichinho realista, tipo do Gremlins, tipo aquele filme Labirinto com David Bowie. E também porque é nos anos 80 que lançam o meu filme brasileiro favorito, Super Xuxa contra o Baixo Astral. Oi, gente, eu sou a Ana Rusch, sou escritora. Tô aqui com as minhas polainas, com minha faixa na testa. Eu trabalhei com uma obra dos anos 80 no doutorado, o Conto da Aia, da canadense Margaret Atwood. Então eu estudei bastante o período, principalmente com relação à política nos Estados Unidos. Minhas primeiras memórias de eventos históricos da vida são também dessa época, a morte do Tancredo e depois, que a gente vai comentar aqui hoje, a queda do Muro de Berlim. Muito bom. E antes da gente entrar no episódio propriamente dito, eu vou trazer uma citação. Eu vou pedir para a Ana ler e no final do episódio a gente conta de quem que é. Ana, por favor. Teve de se adaptar e fazer programas de 1 minuto, ou no máximo 3, que é o tempo máximo de permanência de uma imagem em algum monitor e em algumas regiões do bairro. Pois é, quem será que escreveu essa frase, hein? No final do episódio, a gente vai fazer a grande revelação. E se você curte o Incêndio na Escrivaninha, siga a gente no Instagram, no Facebook, e assina a nossa newsletter ou canal no Telegram. Todos esses links estão em nossa árvore de links. linktr.ee/incêndio na escrivaninha. Bom, então bora pro episódio, né? Para a gente falar da década de 1980, a gente tem a presença de um convidado para lá de especial. Nas próprias palavras dele, ele é um latino-americano da Amazônia que escreve, edita e pesquisa, abre parênteses, e sonha e come, fecha parênteses, literatura. O editor da Monomito e o escritor versátil Tony Moraes. Tony, beleza? Tudo bem? Eu queria saber se eu esqueci alguma coisa aí na sua apresentação. Tiago, Ana, Vanessa, primeiro dizer que é muito legal, uma honra enorme participar aqui do programa com vocês, de podcast, que eu sempre escuto o Incêndio nas Escrivaninhas, sempre estou me acompanhando nas minhas caminhadas aí, nesses tempos pandêmicos, né? Acho que é por aí bem, Tiago. Meio que, de um certo ponto da minha vida, eu transformei a literatura não só no meu hobby, mas no meu trabalho, na minha pesquisa, em tudo, né? Então, como tu disseste aí, eu sou editor da Monomito Editorial, também tenho uma carreira como escritor. Eu publiquei O Ano em que Conheci Meus Pais, em 2017. Em 2018, publiquei o livro de contos Eu Estou Morto. E ainda esse ano, se tudo der certo, sai a minha terceira publicação, que chama Morto Não Me Serves de Nada, uma novela. E, além disso, eu tenho também um trabalho como pesquisador, né? Eu sou mestrando do Programa de Literatura Brasileira, lá na USP, onde eu estudo a obra do Milton Ratum, um autor do Amazonas que fez o seu debut na literatura lá na década de 80, em 89, numa editora que também nasceu nos anos 80, que foi a Companhia das Letras, né? Então, legal falar com vocês e vamos lá. Gente, muito bom.
Os anos 80, eles foram meio complicados, assim. Eu não sei se é porque aconteceu muita coisa ou porque minhas pesquisas, elas se misturaram um pouco com as minhas memórias, né, da TV. Foi difícil pensar 3 temas para trazer para cá, mas vamos lá. Né? Para abrir, eu queria falar um pouco sobre 2 acidentes envolvendo radioatividade. O acidente nuclear em Chernobyl, em 1986, e o acidente radiológico de Goiânia, em 1987. Eu resolvi resgatar os 2 acidentes porque a gente já falou um pouco sobre radioatividade algumas vezes aqui no programa e também pelo papel que eles desempenham em nosso imaginário. O acidente de Chernobyl é o mais grave registrado até hoje e ele é seguido de perto pelo acidente de Fukushima, que aconteceu em 2011, sendo que os 2 são classificados no nível 7, numa escala que vai de 1 até 7. E nessa mesma escala, o acidente de Goiânia é classificado como nível 5. Né, que às vezes a gente não tem um pouco a noção da gravidade que foi o acidente em Goiânia. A história dos 2 acidentes nos anos 80, ela tem uma série de fatos em comum. Né? Houve uma negligência no trato com a tecnologia ou com o material radioativo, uma morosidade na tomada de atitudes de contenção, a exposição da população mal informada sobre os riscos, a obstrução no acesso à informação e, sobretudo, mortes evitáveis. Aqui não tem como a gente contar cada um dos 2 casos em detalhes, mas vou só lembrar que em Chernobyl ocorreu a explosão de um reator nuclear e em Goiânia aconteceu a abertura de uma cápsula de césio-137 encontrada numa clínica abandonada. Se nos anos 40 a gente teve o horror da bomba, nos anos 80 qualquer usina nuclear ou equipamento radiológico passou a representar uma bomba relógio em potencial que poderia emitir aí um inimigo invisível. Eu acho até um pouco irônico, né, que justo nessa década a estética foi muito dominada pelas cores neon e berrantes, né, que tem essa coisa da fluorescência que lembra um pouco essa emissão de elementos radioativos. E eu queria ouvir um pouquinho do Tony, depois da Vanessa e da Ana, sobre isso, se eles já consumiram ficção sobre esses tópicos, sobre esses acidentes ou algum outro acidente envolvendo negligência e tecnologias. Né? Vocês poderiam comentar um pouquinho pra gente, começando pelo Tony, visita primeiro. Cara, eu sempre me interessei muito pela história de Chernobyl. Já li algumas coisas, já vi documentários, assisti a série que saiu recentemente pela HBO. E como tu bem citaste na tua introdução ao tema, o que é mais espantoso, principalmente no caso de Chernobyl, pra mim, é o pouco caso assim, institucional mesmo da coisa, assim, sabe? Eu li aquele livro Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, sei lá. Bom, enfim, esse nome, sobrenome russo aí, bem difícil de falar. Quando ela começa a falar, né, sobre uma situação específica, assim, que eu fiquei bem tocado, que foi com relação ao corpo de bombeiros, né, que foi acionado para controlar o fogo, e não foi dito a eles o que estava acontecendo, né? Só foi dito, olha, tem um incêndio lá na usina e vão lá apagar o fogo. Então, a desinformação, ela mata tanto quanto o acidente, assim, né? Porque o medo dos responsáveis pela punição que poderia vir era maior do que o senso de responsabilidade deles com a comunidade, né? Porque eles negligenciaram o que estava acontecendo. Depois de ter acontecido o acidente, assim, a explosão, eles tentaram acobertar de tudo quanto foi jeito, para só, assim, depois de dias, já lidar de fato como deveria lidar com o caso desde o início, né? Então, essa negligência aí, para mim, é o mais espantoso. E a Svetlana fala sobre esse caso dos bombeiros e depois comenta, né, a consequência disso na vida prática das pessoas, né? Porque quando a gente estuda os grandes fatos históricos, geralmente, em livros de história, a gente vê o panorama geral, né? Só que o que me interessa sempre é o drama humano. É sempre o que isso gera de consequência direta na vida das pessoas. E assim, não estou interessado no político que era o responsável por aquilo. Estou interessado no cara que era o agricultor, que vai perder todo o seu sustento, a sua base de sustento, as pessoas que vão ter que deixar a cidade, que moram lá gerações, que a família mora gerações, e de repente se veem alijadas do seu direito mais básico, assim, né? Então, quando ela fala dos bombeiros e fala depois que traz o relato de uma das esposas de um desses bombeiros, que ela fala que ela abraçava o marido e a pele do marido saía na mão dela. Cara, eu acho assim, é muito chocante, assim, é muito chocante. É importante também a gente falar de Chernobyl, pensando também, já indo para um plano macro da história, né, de como ela foi assim, um catalisador para o fim da União Soviética, né?
já não vinha bem das pernas durante a década de 70, e ela entra em 80 já mal, com as finanças bem combalidas, né? E o Chernobyl só faz acelerar o processo de desintegração do bloco soviético, né? Pois é, Tony. E aqui no Brasil a gente tem o Vale da Morte, em São Paulo, né? Então, né, gente, tem um acidente de Cubatão, né, em São Paulo, no litoral paulista, né? Eu acho engraçado que quando eu tava na escola eu não lembro de ter estudado sobre Cubatão, sobre o Vale da Morte, e eu descobri só quando eu me mudei de fato pra São Paulo, quando eu tava passando de carro por lá e uma pessoa apontou pra mim e falou: aqui é o Vale da Morte. Eu falei: ué, que nome mais gótico, né? Por que chama de Vale da Morte? Aí eu descobri que não era tão legal assim o motivo, né? Na verdade, não foi um grande acidente que aconteceu lá, mas tem um vale de indústrias siderúrgicas que operavam lá desde o final dos anos 60. Não existia uma regulamentação no Brasil para os filtros que ficavam nessas usinas. Então as pessoas estavam expostas a materiais super pesados no ar por um período de tempo muito longo, assim, por décadas. E assim, todo mundo que chegava lá em Cubatão sentia que o ar era pesado, o olho coçava, as pessoas sentiam o cheiro de amônia no ar. Gente, como é que ninguém nunca parou para, né, ver o que estava acontecendo? Eu achei muito interessante e assustador que quem trouxe a atenção da mídia nacional e internacional para a cidade em 82, se não me engano, foi o coveiro da cidade. Porque ele estava enterrando muitas crianças durante um certo período e muitos nenês recém-nascidos que eram acéfalos. E ele fala que as crianças tinham cara de sapo. E ele achou isso muito estranho, então ele chamou a mídia para vir registrar, porque ninguém estava intercedendo por essas pessoas, né? E aí Cubatão virou a cidade mais poluída do mundo, né? Pela ONU. E acho que só foi perder esse título nos anos 90, né? Eu tô escutando vocês aqui. Eu anotei 3 coisas para comentar. Primeiro que essa época, ela é uma época que nós temos, entre aspas, uma redemocratização, né? Uma reabertura de governos totalitários que a gente assistia ao redor do planeta. Entretanto, é muito interessante mencionar o quanto que de confidencialidade, de arquivos fechados e de pouca transparência de política pública a gente tem no período, né? E isso dialoga muito com esses acidentes, que eu nem gosto da palavra acidente, porque se era possível ser previsto, não tem nada acidental, né? Essas negligências. Então tem essa questão confidencial e de narrativas paralelas que aconteciam, acho que isso tinha muito da época. E a gente fala hoje muito de fake news, né? Mas nessa época era muito difícil também estabelecer qual que era a narrativa de verdade, porque os dados, eles eram muito fechados. Então, isso é interessante do período também, né? Outra coisa que eu acho interessante trazer é um texto muito conhecido de ficção, sobre a ficção científica brasileira, né? Eu vou até ler essa linha, que é um dos manifestos da ficção científica, e ele é bem desse período, né? Então, o Ivan Carlos Regina, ele vai escrever 1 ano depois do desastre de Goiânia. Ele é um escritor originário de Bauru, tá aí vivo e tudo mais. Ele foi um dos sócios fundadores do CLFC, que é o Clube de Leitores de Ficção Científica, e ele escreve um manifesto que ficou muito conhecido nesse período, né? Que ele gostaria mais que as pessoas parassem para pensar no que aconteceu dentro do Brasil, em vez de ficar reativo à ficção científica produzida em outros países, principalmente nos Estados Unidos, né? E ele vai falar uma frase que eu acho que marca muito esse período, que ele vai falar o seguinte, né? Um boitatá de olhos de césio espreita no Planalto Central do país. E então ele vai fazer essa relação com o césio como algo extremamente importante para a ficção científica brasileira do período. E hoje, né, olhando retrospectivamente, a gente não vê tanto, talvez, isso sendo trabalhado, né? Quem sabe nas próximas produções isso possa reaparecer. E falando um pouco da parte neon, eu acho também muito significativo do período uma certa histeria pela ginástica aeróbica. Então, nessa época estava falando das polainas, da faixa na cabeça, né? Mas dessa época, o mundo fitness, como nós conhecemos hoje, ele vai ser formado, né? Principalmente com a Jane Fonda aí, enfim, impulsionando isso. Ela vai fazer vários vídeos para as pessoas fazerem ginástica em casa.
enfim, que na pandemia isso voltou, mas não é talvez a forma mais saudável de fazer ginástica, porque você pode se lesionar e tudo mais, tem várias críticas a essa prática, mas é também um momento em que um certo corpo é estabelecido, né? Um certo corpo que vai ser, enfim, um corpo do correto, um corpo, entre aspas, saudável, que vai ser começado a construído, né? Se a gente pegar isso historicamente, nos anos 60 e 70, essa pressão ela é menor, principalmente sobre o corpo das mulheres, né? Então, é muito interessante que essa formação da ginástica, essa histeria pela música alta e pela movimentação, isso começa a ser construído nesse período, né? Então, é algo que está muito no zeitgeist da época. É muito legal ter trazido esse assunto, Ana, porque me lembrou de uma coisa também. Isso está muito relacionado à explosão total da popularização da TV, claro, e do neoliberalismo, né? Sim. Porque o neoliberalismo que traz essa cultura do individual, traz essa cultura de um ideal a ser perseguido, porque assim, quando você cria um ideal a ser perseguido, as pessoas não vão medir esforços para gastar dinheiro para alcançar esse ideal. E isso gira uma máquina, né? Então, e o fato da televisão ser... Assim, a televisão já existia há mais de 3 décadas nesse momento. Porém, ela fica realmente popular, principalmente quando a gente pensa no Brasil, né? Nos anos 80. Então, você ganha um veículo de propagação de uma ideologia muito potente com a TV. E aí, inclusive, algo que é muito conhecido e, enfim, não tem nada mais coach do que eu vou falar agora, mas a culpa dos seus problemas é seu. Então, se você, por exemplo, não tem um corpo supostamente perfeito, aquelas baboseiras todas, a culpa é sua porque você tem preguiça e não tá seguindo os exercícios da Jane Fonda e colocando a sua fita no videocassete para assistir a Jane Fonda. E algo que a Susan Willis fala num artigo muito interessante a respeito de ginástica nesse período também, depois eu coloco a referência certinha na descrição do episódio, mas é que o corpo ele tinha que estar sinalizado que estava fazendo exercício. Então, a polaina, a faixa na cabeça, a legging esfuziante, a camiseta com, enfim, com alguns dizeres, né? Tudo isso fazia parte do famoso no pain, no gain. Ou seja, você tem que sinalizar que você estava fazendo exercício. Então, você começa a cindir a atividade física de algo que é o exercício programado. E isso também é muito uma formação neoliberal do que a gente conhece por corpo, de ideias de iniciativa, e não que é uma coisa gostosa, prazerosa, e que divertido ficar, sei lá, entendeu? Brincando de fazer a Jane Fonda na TV. Pode ser uma coisa muito divertida também, mas você tira um pouco esse caráter comunitário de diversão, de celebração de quem você é, para focar numa prática específica de exercício físico, né? Então isso é muito marcante. Eu fui no Museu da Moda nos Estados Unidos e acho que uma das exposições mais legais que eu vi na minha vida, não estou exagerando, foi a respeito da mudança da silhueta do corpo, e é impressionante o que acontece nos anos 80. É um troço assim, começa um músculo, outras coisas começam a aparecer com mais destaque. E aí, a gente vai chegar aos esteroides, a coisas que a gente vê hoje em dia em qualquer academia de ginástica, só né? Complementar duas coisas que eu achei interessante, Ana, falar da roupa para indicar que você era praticante de atividade física, porque na época não tinha Instagram, né? Porque postar o tá pago no Instagram é essencial. Mas eu acho que é mais nesse sentido mesmo, de perder esse caráter lúdico e virar um estilo de vida, né? Que aí eu acho que já começa a cimentar o caminho para aquelas loucuras mais New Age dos anos 90, né? Daquelas, eu acho que já vai construindo. E pensando um pouco dessa questão de negligência, né? E dessa questão da atividade física e da TV, que essa questão da popularização da TV foi muito também a popularização do televisor a cores, né? Eles falavam dessa forma. Era prêmio em programas de auditório. Quando eu era bem pequenininho, minha casa só tinha TV preto e branco. Eu já falei que eu nasci em 1980, então não adianta eu pagar de novinho agora, né? É pior que na minha casa não tinha televisão durante muitos anos, porque meus pais achavam que era fazer mal pro cérebro das aí você vê, aí tipo hoje tem as telas. Assim, aí depois fica assim, ninguém sabe. Assim. Exatamente, igual proíbe a criança de ver celular. Agora, não recomendo. Essa questão da popularização da TV e da atividade, pensando em termos de negligência, eu lembro das propagandas de cigarro associando com esporte, gente. Tipo, isso é o cara auge. do Marlboro não é A pessoa surfa, não sei o que lá. Não lembro. Não, mas é porque o cara do Marlboro, a estética country, do Marlboro era do cowboy. Esse cigarro do esporte era o Hollywood.
O Hollywood era aquelas propagandas super iradas, do tipo, era aquela coisa muito neon, paraquedas, surf, não sei o que lá, blá, 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 e acendi um Hollywood, do tipo, né? E eu sou ex-fumante, eu já fumei muito Hollywood. Gente, quem fuma o Hollywood vermelho não tem aquele fôlego. Isso aí eu falo por experiência própria. Né? Quando eu tava construindo o meu livro, o ano em que conheci meus pais, a história se passa em 89, né? Então eu tava buscando algumas referências de jornal e tal. E eu me deparava com as propagandas de cigarro no jornal. Era assim, do Hollywood era assim, uma pessoa surfando, um cara andando de skate, Olimpíadas, assim, todo clima mundo assim, Olimpíadas. muito esportista nas propagandas. Fazer esportes olímpicos agora, né? E trouxeram medalha pro Brasil, né? A gente tá gravando durante o período das Olimpíadas, gente. Então, estamos em celebração, pô. Estamos ainda com a medalha de ouro aqui do Raíssa, surf. que arrasou. Nossa, eu vi emoção. Raíssa ao vivo. Deu Antes de ser famosa. uma emoção boa. Aquelas. Não, eu vi ao vivo pela televisão ganhando medalha, não no plano físico. Eu nem Thiago, existo no plano físico. Nos enganando. Eu tinha entendido que você já tinha visto ela. Eu não existo no plano físico. Como é que eu vou ver? Somos alguém no vozes plano na sua cabeça. A gente só existe nas ondas do podcast. Nossa, Thiago, tu falares isso é uma coisa muito anos 80, muito plot de Tron, filmes dos anos 80. né? Não existe isso no... Nossa, Tron maravilhoso. Tipo, mas assim, falando em inexistências do plano físico, eu vou falar de outro perigo invisível que surgiu nos anos 80, e é um vírus que roda até hoje, numa pandemia que já dura uns 40 anos, o HIV. Ler sobre a descoberta do vírus e da doença causada por ele, a AIDS, é ler também sobre os preconceitos praticados com a aval da ciência, da medicina, do Estado e da religião. Enquanto a doença surgia, seu nome oficial ainda não tinha sido cunhado, né? Primeiro foi identificada a doença, depois foi identificado os vírus. E os profissionais do CDC, né, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, apelidaram a doença da doença dos 4Hs. Haitianos, homossexuais, hemofílicos e usuários de heroína, que a maior parte dos pacientes que surgiam, né, com esse conjunto de sintomas estava em pelo menos um desses 4 grupos, né? E a imprensa apelidou a doença de GRID, G-R-I-D, Gay Related Immune Deficiency, quer dizer, deficiência imunológica relacionada aos gays. Quer dizer, isso estava até no nome provisório, no apelido ali da doença antes dela ser batizada de AIDS. A comunidade LGBTQIAP+, ela vinha crescendo em direitos e reconhecimento desde o fim dos anos 60. E nesse momento ela se viu novamente fragilizada, especialmente homens que fazem sexo com homens, mulheres trans e travestis, por ataques de setores homofóbicos, conservadores e religiosos da sociedade. Mesmo com o surgimento e a disseminação da doença em diversos outros grupos e com a substituição do termo grupo de risco por comportamento de risco, muito desse estigma ainda perdura, especialmente na onda conservadora atual. Hoje a gente tem exemplos de países tipo a Hungria e a Polônia que estão intensificando a legislação, né, contra homossexuais. Né, além do caso da Rússia, né, isso considerando países ali europeus, mas tem outras regiões do mundo que ainda é criminalizado, mas eu estou falando dessa ressurgência. E pensando de forma mais ampla, em termos de doenças em geral, vocês têm alguma presença de doenças na ficção que vocês gostariam de comentar? Ou quaisquer outros temas relacionados a AIDS ou HIV? Começando por Tony. Visita, vai. Eu vou falar mais uma vez do meu livro, mas eu juro que esse não é momento de jabá, tá? Eu tô só falando porque foi uma coisa que me veio à mente que, bom, como se passa em 89, não tem como não tocar no assunto do HIV, né? Então, em 89 ainda tinha pouca informação bem disseminada, né? Tipo, a doença já estava sendo bem estudada, mas as informações ainda não eram bem disseminadas, né? E no Brasil tinha o apelido de câncer de gay, né? A AIDS chegou a ser chamada de câncer de gay no Brasil. Então, quando eu fui fazer minhas pesquisas também para escrever a respeito, quando eu comparo com o momento que a gente está vivendo hoje, de uma pandemia, e se a gente pode até extrapolar isso também para Chernobyl, a gente está falando sempre da desinformação matando pessoas, né? A pior epidemia que tem é a epidemia da desinformação, né? Porque você manipula, né, ideologicamente o que se sabe sobre alguma doença, ou até mesmo o que não se sabe sobre a doença, para encaixar isso em narrativas que vão te dar algum ganho de capital político. Sempre coisas muito escusas estão envolvidas. E a saúde das pessoas
acaba sempre estando relegada a segundo plano, assim, sabe? Não interessa se cloroquina não funciona, sabe? Quem a gente vai poder beneficiar defendendo a cloroquina? Pô, beleza, então vamos defender a cloroquina. Não interessa se o país vai chegar a 600 mil mortes daqui a pouco, sabe? Por conta do coronavírus. Não interessa se a gente tem um vírus como o HIV que está se alastrando. Não interessa informar as pessoas sobre eles, a gente pode simplesmente estigmatizar algum grupo e com isso atender ao interesse de certos grupos, sabe? Isso é o que é mais danoso. Eu acho que o maior risco que a gente tem nesses casos é sempre a falta de interesse mesmo, eu diria. A falta de interesse em deixar as pessoas bem informadas, assim, que é o melhor método de você se cuidar a respeito de qualquer coisa é estando bem informado a respeito dessa coisa. E isso está em comum com todas as pandemias que você pode imaginar. Qualquer pandemia que você pode imaginar, a desinformação é uma das coisas principais, assim. A ignorância e o medo ajudam no controle, né? Porque a população fica mais fragilizada. Pegando carona nessa questão da informação que o Tony trouxe, que eu acho super importante, na época que começou a divulgação internacional, né, da AIDS, que todo mundo foi, assim, tomou conhecimento de que existia um problema e todo mundo precisava fazer alguma coisa a respeito, porque o mundo inteiro estava sofrendo com isso. Foi mais ou menos 85, 86, eu acho, que foi o boom mesmo, assim. A Margaret Thatcher, no Reino Unido, ela recentemente abriram, né, umas falas que ela teve em privado com a galera que fazia a parte de comunicação do governo, em que ela não queria que falassem tudo para as pessoas. E uma das coisas que as campanhas estavam veiculando na época era a questão essa de ser uma doença dos homossexuais, sabe? Que hoje em dia a gente sabe que nada a ver, mas era uma coisa que se colocava nos panfletos e nas informações para as pessoas ficarem alertas. E a Thatcher vetou que se citasse qualquer coisa relacionada a sexo, principalmente sexo entre homens, porque ela não queria que a população tivesse ideias. Tipo assim, olha o nível, sabe? Eu tava lendo sobre isso e peguei um livro que eu li recentemente da Pat Smith, que é super famoso, Just Kids. Eu não lembro como é que é em português o título dele, acho que é Só Garotos. É um livro autobiográfico, ela vai contar a relação dela lá com o Robert, que acho que é o segundo marido dela. E ele morreu de AIDS, né, em 89. E o final desse livro, não é um spoiler porque é um livro autobiográfico, tá, gente? O final do livro é ela com o marido atual dela, que é o cara do MC5, lá, esqueci o nome dele, Fred, não sei o quê. Os dois em contato com o Robert nessa fase final dele, né? Quando ela retoma a amizade deles e tal, e eles se aproximam. E, gente, eu peguei pra ler na hora do almoço hoje pra falar com você sobre esse tema, e eu fiquei lavada de choro. Acabou com o meu almoço, acabou com o meu dia, assim. Porque uma coisa... Temperou a salada com lágrimas, foi nesse esquema. Foi assim, sabe? Porque uma coisa que ela fala que me chamou muita atenção é o tempo que você espera, sabe? A dor que tem no tempo e ela fala que a saudade que fica é também essa dor que ela sentiu da despedida final, sabe? Que eles se aproximaram e tal. Bom... Super bad vibes, né? Mas, cara, a Pat Smith e todos esses caras com que ela se relacionou, os amigos dela, são... é muito cara nos 80 o movimento punk, apesar de ser uma espécie de declínio, entre aspas, muitas aspas nisso, do movimento punk, assim, raiz, né? Hardcore, que foi muito mais forte nos anos 70. Esse declínio aí do movimento punk foi importante pra cena política, né? De vários países. Inclusive, o último show da banda da Pat Smith foi, acho que em 87, 88, foi na Itália, em Florença, quando estava rolando vários conflitos políticos com o povo, né, várias rebeliões e tal. Eles fecharam um estádio e colocaram lá a banda. E eles tinham o costume, na última música do show, levantar a bandeira dos Estados Unidos. Mas eles faziam esse show nos Estados Unidos, né? E a banda discutiu se eles fariam isso na Itália ou não. Fazia sentido fazer isso, né? E aí, quando eles fizeram, porque a Pat Smith resolveu fazer, a galera começou a tocar prego, tijolo, pau no palco e tal. E aí
E aí a galera subiu no palco, pegou os instrumentos deles e começou a tocar. E aí a banda ficou apavorada, eles acharam que eles iam morrer, tipo, real, assim. E no final não aconteceu nada, no final as pessoas se acalmaram e aí eles sentaram no palco. E aí escutaram o resto do show sentados no palco. Tipo, eu achei isso muito interessante, porque a baterista, ela vai falar no livro Mate-me, por favor, que é um compilado de entrevistas, é um livro bem famoso, bem controverso, porque muitas entrevistas não é bem certo se foram dadas mesmo ou não. Mas ela vai falar assim, ó, foi como se aqueles garotos fossem uma metáfora. A gente estava passando o palco para eles, e agora era a vez deles botarem para quebrar e mostrarem a que vinham. Eu acho que isso é, assim, a alma do movimento punk nos anos 80, quando você estava tentando achar um espaço para se expressar de várias maneiras, quando o mundo estava correndo tão mais rápido com a televisão e etc. Eu acho que é importante ter espaço para aprender a se expressar. Eu acho que daí vem a cultura dos zines, né? Enfim, que foi bem importante para esse período. Agora, de outras biografias, autobiografias sobre esse assunto, eu queria só lembrar de um bem famoso, que é o livro Depois daquela Viagem, que é da Valéria Piazza Polizzi. Acho que todo mundo da década de 90 leu esse livro, não sei, as meninas principalmente. Eu lembro que eu li um xerox que passava de mão em mão, assim, da galera. E esse livro me marcou muito. Eu li, acho que eu tinha uns 10, 11 anos. E a minha mãe me deu, porque minha mãe, ela tinha muito medo que eu não soubesse o que foi a AIDS, o que era a AIDS, sabe? Porque eu era muito bebê quando aconteceu toda a crise, enfim. E eu lembro dela contando pra mim do Cazuza, ela botava as músicas do Cazuza pra tocar e me falava assim, olha o que aconteceu com ele, sabe? Tipo, me traumatizou muito. E aí, agora ele eu fui ler a autobiografia do Reinaldo Arenas, que é um cubano que foi vítima da Revolução Cubana, né? Ele era um homem homossexual assumido, assim, publicamente, e é um escritor super famoso em Cuba e tal, e ele acabou em exílio, né? Acabou a vida dele em exílio em Nova York. Ele morreu no ano que eu nasci, que foi em 90. E aí tem outro livro que eu li uma vez numa viagem e fiquei lavada de choro. Foi assim... Bom, recomendo a todos a biografia do Reinaldo Arenas. Eu esqueci o título da biografia, mas a gente bota na descrição do episódio. Só pra complementar o que tu falaste, o Robert que tu estava falando era o Mapplethorpe, né? Que foi casado com a Patti Smith, que é um fotógrafo sensacional, assim, tem um trabalho incrível de fotografia em preto e branco. Isso, ele fotografava ela, né? Ele tinha um trabalho assim de fotografar celebridades, ele fotografava muito nu, e ele era um cara muito controverso, assim, o trabalho dele, assim, ele fazia um trabalho o trabalho dele foi muito marcante, assim, com a fotografia, né? Então, pra além dessa referência dele aparecer nessa história, com essa história ligada a Patti Smith, ele também tinha um trabalho incrível, assim. E me fez lembrar também de um artista plástico brasileiro chamado Leonilson, que também foi vítima também da AIDS, né? Morreu por complicações relacionadas à AIDS e que tem um trabalho também muito forte, muito marcante. Tem um documentário excelente sobre ele que eu assisti, inclusive, numa Flip. Eu não lembro o nome do documentário, mas depois a gente procura a referência e deixa aí nos comentários do podcast. Mas procurem a obra dele também, chama Leonilson, o artista. Ele tem um trabalho muito legal também, que muda a partir do momento em que ele descobre que ele tem HIV, e conforme ele vai ficando mais adoentado e tal, por conta da AIDS, aí o trabalho dele, bom, isso claro, né, vira um tema recorrente do trabalho dele, mas não só a AIDS em si, mas o abandono, o sentimento de isolamento, como isso afetou todas as relações dele, é muito interessante. Não, então, eu só ia fazer um link com o episódio passado que a gente comentou da Lígia Fagundes Telles com o livro As Meninas, que passou pela censura, porque era um livro escrito por uma mulher, e na real é um livro super punk rock, né, que tem vários assuntos que jamais passariam pela censura, mas como era, né, uma menina escrevendo, eles não deram bola. Uma coisa parecida aconteceu com uma novela da TV Manchete, em 87, que é a única novela que tem registro dessa época, que falou sobre o HIV. E a novela Carmen foi escrita pela Glória Pérez, né? E tem uma entrevista com a Fernanda Montenegro, que estava trabalhando no elenco da novela, que ela fala que foi super importante para a carreira dela ter esse posicionamento político nessa época e entender também a posição que eles tinham ali, contando através de histórias o que estava acontecendo na realidade com as pessoas, né?
Se vocês procurarem no Google aí, vocês podem achar essa entrevista rapidinho. A Glória Pérez, Fernanda Montenegro, TV Manchete, vai aparecer. E além da AIDS, a dengue apareceu no Brasil nos anos 80. E apesar da dengue estar presente há muito mais tempo, né, mas eles só foram descobrir o que era realmente e tal no final da década de 80. E aí, cara, isso coincide com uma coisa que a gente não falou em nenhum episódio até agora, mas que eu acho importantíssimo para nossa cultura popular brasileira, que é o pornô chanchada. E aí tem um dos últimos filmes da era de ouro da pornô chanchada do Brasil, se chama O Inseto do Amor. E é um roteiro escrito pelo Marcos Rey, que é um dos autores mais importantes ali dos anos 80 da coleção Vagalume. Não sei se vocês lembram. Sim, opa. Uhum. E, pois é, fez a infância de todos, né? De todos nós aqui. E ele escreveu o roteiro desse Inseto do Amor, que era um mosquito que picava as pessoas e a pessoa tinha apenas 2 horas para fazer sexo, senão ela morria depois de ser picada do mosquito. Era esse o plot, o enredo da história. Então fica a dica aí de filme. A minha dica cultural é essa, gente. É maravilhoso. Eu fui anotando várias coisas enquanto vocês estavam conversando. O Thiago e também a Vanessa sabem, eu estou escrevendo um livro que se passa nos anos 80, né? Mais precisamente no ano de 1985. E fala de AIDS, fala de HIV, inclusive é um dos momentos em que as notícias começam a estourar na mídia, então eu li bastante sobre o período, inclusive escolhi esse ano específico por vários motivos do que acontece e tal, né? E eu comecei a escrever esse livro por conta de algo que me marcou muito quando a pandemia atingiu aqui o Brasil, né? Que eu perdi um amigo meu há 10 anos atrás, o Alberto Guzic, ele faleceu em 2010. Só que muitos anos depois, né, 10 anos depois, eu acho que a morte dele me afetou muito, porque o Alberto Guzic, quando a gente conversava na Praça Roosevelt, ele foi um ator, um crítico de teatro, eu assistia muitas peças com ele, a gente conversava muito sobre teatro. Ele me contou algo que me marcou muito, que ele falou que os maiores amores da vida dele tinham morrido por conta da AIDS. E sendo um homem gay, era muito difícil, porque ele perdeu amigos, ele perdeu amores, e ele se sentia... Era um sobrevivente dessa epidemia, de alguma maneira, mas também era como se ele não merecesse aquilo. Claro que merecia, né? Estou falando aqui dele por isso, né? E a história dele me marcou muito, e eu voltei a ler um romance dele, que eu vou deixar também aqui na descrição, que se chama Risco de Vida, em que ele é um romance, enfim, não é autobiográfico, mas ele aproveita vários momentos do que ele viveu para contar essa perda de pessoas que a gente ama por uma epidemia e que foi tão estigmatizada, conforme a gente estava mencionando aqui, né? Então esse livro eu acho ele muito pungente a respeito do tema da AIDS retratado no Brasil, e me lembra muito também duas outras coisas, assim, né? A Susan Sontag, que é um ensaio dela que me ajudou bastante também a escrever, assim, porque ela é muito, enfim, vocal a respeito dessa história, também perdeu gente para AIDS, né? Que ela tem um ensaio que se chama AIDS e Suas Metáforas, está publicado pela Companhia das Letras, junto com outros ensaios, né? E é um ensaio muito relevante a respeito disso, né? E no Greenwich Village, que é um bairro de Nova York, onde a gente tem, enfim, a principal concentração lá da população LGBT, vamos dizer assim, tipo pensando em termos eu moro em São Paulo, né, tipo a Rua Augusta lá de Nova York, né, onde a gente tem Stonewall e tudo mais, a gente tem um monumento muito grande, né, e tem até hoje grandes momentos de lamento e de recordação da memória da vítima do que aconteceu naquele momento, né? E sim, a coisa só começou a mudar na mídia, né? Quando viram que muitas crianças poderiam morrer de AIDS, né? Então isso foi algo que muda muito. Enfim, e começa a ter uma mudança do imaginário também de quem que é a pessoa que pode adoecer por conta dessa doença, que é qualquer pessoa, né? Lembrando que no Brasil a gente teve o Caio Fernando Abreu. Tem uma biografia muito linda do Caio Fernando Abreu, escrita pela Jeane Calegari, vocês vão encontrar na estante virtual, que eu recomendo. E também queria lembrar do Pedro Lemebel, escritor chileno muito conhecido, que vai escrever muito a respeito também de HIV, né? Ele vai trazer a SIDA, né, que é o nome da AIDS em espanhol, para dentro
enfim, da elaboração poética para dentro da elaboração ensaística, né? Então, enfim, a gente tem muita coisa para mencionar desse tema, é um tema muito recente, e é uma epidemia, e talvez por isso que eu tenha escolhido escrever sobre 85 e tudo mais, é uma epidemia, gente, que a gente conseguiu superar, entre aspas, né? Mesmo que tenha todas essas dores, mesmo que tenha todo esse lamento, eu acho que hoje a gente conseguiu ter uma formação de informar a população sobre como faz para se prevenir, né? E também de lembrar de fazer teste, e as pessoas incluírem isso em vários tipos de hemograma. É óbvio que falando de um país pobre como o nosso, isso nunca é universal, nunca é para todo mundo, mas se alterou a percepção do que tem. E o Brasil foi pioneiro nisso, né? Era algo que, enfim, trazia orgulho para nós, falar a respeito do combate à desinformação, especificamente em relação ao HIV. E não sei se a gente está perdendo isso, né, neste momento, como todas as outras coisas que a gente está perdendo. Spoiler, sim. Tem uma política de desmonte nessa área também. Pois é, e o Brasil sempre foi, assim, passou a ser um país que iluminava politicamente outras, iluminar talvez não seja a melhor palavra, né, mas ela trazia, assim, vamos dizer, um modo de trabalhar a respeito desse tema num país que é tudo precarizado, né, então, enfim, que funcionaria aqui, funcionaria em outros lugares. O Brasil, né? Era um modelo, um exemplo. É importante tu dizeres isso mesmo, Ana, porque quando você para e analisa os números do HIV no Brasil, você percebe que tem uma subida preocupante nos últimos anos. Infelizmente está voltando a ser assunto, né? No sentido ruim, né, que eu quero dizer. Sim. Eu lembro, assim, a minha infância foi basicamente... Eu nasci no meio da década de 80, né? Eu nasci em 86. E eu lembro de, assim, a minha infância e adolescência ser bombardeado de informação sobre HIV, sobre AIDS. Você nem queria falar de transar, você já recebia uma camisinha. Exatamente, assim. Exatamente. E assim, era na TV, sabe? Na TV, você tava lá vendo, sei lá, novela e na propaganda, no comercial, tinha lá um comercial sobre HIV, sobre AIDS. E isso foi se perdendo com o tempo, né? Assim, o Brasil sendo esse pioneiro, né, no tratamento através do SUS, uma coisa, tipo, exemplo para o mundo, né? O tratamento de HIV, que está correndo sério risco, desde que esse governo canalha assumiu, está correndo sério risco de desmonte, como o Thiago falou, dessa política de saúde pública do HIV. Parece que, assim, houve um relaxamento com relação à informação mesmo, sabe? A divulgação sobre a doença. O que tem feito com que os números tenham subido de forma preocupante nos últimos anos. Eu lembro de coisa de 1 ou 2 anos atrás, olhar estatísticas assim de que aumentos preocupantes, assim, uma porcentagem grande de casos de infecções entre pessoas jovens, né? Pois é, então, uma coisa que parecia superado, assim, né? Mas, bom, agora tá tendo teste, né, para vacina do HIV e parece bem promissor, assim, né? Já houve outras tentativas, né, outros estudos, mas agora parece bem promissor. E eu queria fazer uma indicação de um livro que eu editei e que eu publiquei pela Mão no Mito, que chama Você Nunca Fez Nada Errado. Esse livro foi escrito pelo Felipe Cruz, que é um poeta premiado lá de Belém, do Pará. E ele escreveu esse livro porque ele tem HIV. E ele ficou muito doente uma época e ele pensou que ele ia morrer. E ele disse, eu quero escrever esse livro porque eu não sei se eu vou poder continuar escrevendo daqui pra frente. E ele queria contar para os amigos, porque até então ele não tinha contado ele tinha contado para pouquíssimas pessoas que ele tinha HIV. Depois que ele descobriu, ele passou por um período de negação da própria condição e acabou deixando de lado o tratamento. E com isso ele foi piorando, foi ficando muito mal até chegar realmente muito próximo de morrer. Então era um livro como se ele estivesse contando a história para os amigos e pedindo desculpa para os amigos por não ter contado antes, né? E é interessantíssimo, é um livro interessantíssimo, um livro muito bonito. Eu chorei a primeira vez que eu li. Enquanto eu editava, eu chorei de novo. E toda vez que eu abro e leio algumas passagens, eu choro novamente, assim, sabe? Porque além de ser um livro que tem uma história muito bonita, o Felipe escreve de uma forma muito bonita, né? Ele tá disponível em e-book também. Você encontra lá na loja daquele... Eu vou preparar os lencinhos e vou atrás. Não falo, gigante. Só para complementar um pouco, né, para citar que a Zimov era soro positivo também, só que
essa informação só veio a público bem depois da morte dele, né? É uma coisa que em vida ele ocultava, né? Foi por transfusão. E a gente está usando a expressão aqui falando morrer de AIDS, mas é uma força de expressão, né? Porque o que acontece aí são infecções Sim. oportunistas, algumas outras coisas, antes que algum ouvinte vá correndo cancelar a gente no Twitter, Sim, né? sim. Em decorrência de... Tem a expressão É, comum, né? Que são as só para doenças oportunistas, deixar né? bem claro isso. E um comentário, aí talvez já puxando um pouco, né, para o meu, abre aspas, lugar de fala como um homem gay, é que quando Ana comentou do amigo dela que perdeu muitos amigos pro HIV, para reforçar um pouco que amigo para a comunidade LGBT, especialmente naquela época, tem um outro significado do que a gente usa corriqueiramente, né? Muitas vezes eram pessoas que tinham sido expulsas de casa, que não tinham contato com a família, e as amizades eram a família, né? Que é até um tropo muito comum na ficção, que é do Chosen Family, Até hoje, né? né, que não é minha família de sangue, mas é a família que eu escolhi. Até hoje. Né? Assim, agora, se hoje é assim, imagina nos anos 70 e 80. Né? Então, quando a pessoa fala que perdeu amigos, era como se dizimassem a família mesmo da pessoa. O que pode ser bem semelhante com o que algumas pessoas estão experienciando hoje com o Covid. Né, quando há contaminação por várias pessoas na família e a pessoa pega aí uma sequência de lutos de familiares e pessoas próximas. Né? Mas, né, pesou um pouco, então vamos pegar outro tópico também, suave. Botar faixa no Anos cabelo 80. e malhar. Anos 80 a gente estava achando que ia ser só festa e alegria, tá meio sombrio, né? E para fechar, numa terceira nota um pouco diferente, saindo de tecnologia e saúde, eu quero trazer a política externa e interna. A Guerra Fria, se ela não terminou, ela deu indícios de entrar em sono criogênico, em processos que envolveram a derrubada, né? Eu costumo falar queda quando eu falo sem pensar, né? Porque a gente ouve muito queda do Muro de Berlim, mas ele foi derrubado, ele não caiu sozinho, não foi um processo espontâneo, seguido da unificação das Alemanhas. E 2 anos depois, roubando um pouquinho a pauta da semana que vem, a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse período, várias fronteiras da Europa Oriental se redesenharam, e me lembro que todo ano no colégio os atlas ficavam desatualizados, e ficava aquela pressão do colégio para a gente comprar novos atlas, porque tinha mais, sei lá, 2 bandeiras e 2 risquinhos. E às vezes a gente desenhava no atlas, pegando de um colega que tinha uma versão mais nova, para poder a gente fazer a nossa atualização manual ali. E na China, em 89, também ocorreu o massacre da Praça da Paz Celestial, que foi um dos responsáveis pela imagem autoritária e repressiva do Estado chinês perante a imprensa internacional, que perdura até hoje. Né? A fotografia de um estudante sozinho que se colocou à frente de um tanque para travar uma fileira inteira de veículos é uma das imagens mais marcantes do século, e inclusive é citada no livro de alguém que está aqui nessa bancada. Não vou falar quem, que eu li, é muito bom. Né, que eu acho que talvez tenha sido um dos motivos, né, para a pessoa estar aqui hoje gravando com a gente. Depois, se ele quiser falar, ele fala um pouquinho mais sobre isso. E aqui em terras brasileiras, em 85, a gente teve a primeira eleição com candidatos civis, desde o golpe militar de 64, foi golpe sim, e em seguida a gente teve eleições diretas em 89. A gente teve a Constituinte de 88, né, e teve o maior evento da década de 80, depois do meu nascimento, que foi a separação do norte de Goiás, criando o estado do Tocantins, e a fundação da cidade de Palmas, né, que aconteceu aí em maio de 89, né, que é a cidade onde eu vivo hoje. Então eu queria saber de vocês aí, se a Guerra Fria ainda é guerra, se ela ainda é fria, se essa rinha de galo estilizada aí dos Estados Unidos versus a Rússia, né? Como é que ela fica, se na ficção isso ainda é muito abordado, qual seria o papel que vocês acham que a China tem no meio desse rolo, se ela entra para fortalecer um time, se ela está no time do eu sozinho, essas mudanças frequentes de mapas rápidos, né? Será que isso não é um indício que todo Estado é uma ficção coletiva, né? Ou um mito compartilhado, aí citando Yuval Harari? Eu queria que vocês falassem um pouco de uma ou várias dessas coisas, né? E trouxessem obras aí que vocês acham que se conectem com esse zeitgeist dessas mudanças políticas estruturais rápidas. Tiago, tanto é uma ficção coletiva
que foi feito um esforço enorme no século XIX para que se construísse ideias de nacionalidade, né? Estados nacionais, se construísse histórias de histórias gloriosas de países, né? Então, sim, toda nacionalidade é uma ficção. É uma ficção que está construída ali, né, socialmente, né? Mas, falando sobre a questão política da década de 80, a gente até já comentou um pouco sobre o neoliberalismo, né, que não tem como não falar do neoliberalismo dos anos 80. Já foi citada a Margaret Thatcher, que talvez seja a grande expoente, né? Ela tem o rosto do neoliberalismo, não à toa teve a sua morte comemorada por muitas pessoas no Reino Unido. É engraçado porque quando você... engraçado não, curioso, né? Curioso porque o cinema americano dos anos 80, né? Tipo, personagens americanos musculosíssimos mandando bala em chineses, vietnamitas e soviéticos, assim. Esse pode ser um resumo do cinema de blockbuster americano dos anos 80, né? Você tem franquias como qualquer filme do Stallone, você tem franquias como qualquer filme do Schwarzenegger, sei lá, sabe, essas coisas assim. Então, isso já é um prenúncio de que o neoliberalismo, o capitalismo, né, mas mostrando mais a sua face neoliberal, começa a assumir um protagonismo dentro do planeta, com o qual a União Soviética aos poucos vai perdendo a condição de combater e de contrapor, mesmo que ideologicamente e culturalmente, né? Isso tem consequências no Brasil. Bom, claro, a gente está acabando uma ditadura militar que na verdade nunca acabou. Enquanto ainda houver um desaparecido político desse período, a ditadura não acabou. Enquanto uma mãe não souber o que aconteceu com seu filho, enquanto um irmão não souber onde está o corpo do seu irmão, a ditadura não acabou. E ela vai continuar por muito tempo ainda. Mas, enfim, a gente está saindo de um período dessa ditadura militar, né? Essa transição esquisita, né? Que quem assume o governo é um cara que vem do Partido Conservador pró-militar, né? Que é o Sarney. A primeira eleição para presidente vai acontecer em 89, né? Antes disso, em 88, em São Paulo, tem uma coisa muito interessante, que é a eleição da primeira prefeita, e tipo, uma eleição muito significativa, né? Porque quando ela vence, ela traz consigo todo um fortalecimento de ideias de ciências humanas mesmo, assim, né? De pessoas que estão ali a fim de construir uma nova ideia de cidade, uma nova ideia de políticas públicas, né? Que até então eram coisas que não eram inexistentes, elas eram, na verdade, direcionadas a um pensamento, né? Que estava de acordo com o que a ditadura militar achava o que deveria ser o Brasil. E quando eu citei antes, né, que na década de 80 também surge a Companhia das Letras, a Companhia das Letras surge como uma editora que vai trazer literatura brasileira e ciências humanas, né? Então você vê muitos pesquisadores, muitos estudiosos, sociólogos, filósofos, antropólogos brasileiros e brasileiras, né? Se destacando também, essas pesquisas ganhando importância e aparecendo. Realmente parece que a gente está saindo de um buraco, né? Onde a gente estava metido, assim. E por mais que não seja uma reabertura total e completa logo de início, mas até mesmo no modo de fazer humor, o humor que está na TV, o humor que está nos filmes, isso aparece assim muito claramente, né? Os humoristas perdem o medo de fazer piada com política, fazer piada com político, né? Tem programas assim, tipo Trapalhões, tipo Armação Ilimitada, aquela tropa do Rio de Janeiro ali, que é o Evandro Mesquita, que é uma série de jovens atores que vêm do teatro, que começa a se destacar. Aí você tem o surgimento do rock brasileiro, que também traz essa coisa de humor, né? Que vem influenciado pela sonoridade pós-punk, que está lá na Inglaterra, mas que traz essa coisa do humor teoricamente característico do brasileiro, né? Que fala que tem crítica social pra caramba,
mas que também tem, assim, tipo, critica tudo de ruim que tem na nossa sociedade, mas de uma forma muito galhofeira, assim, né? Tipo, fazendo piada sei lá, eu gosto de lembrar daquela música Alagados, sabe? Do Paralamas de Sucesso, que é uma música divertida, engraçada, mas está falando ali de processos que a gente estava vivendo, sabe? Porque nos anos 80 também é um momento em que as cidades se expandem, né, sem limites, assim, então que há uma consolidação do Brasil como um país urbano, e com essa consolidação, claro, tem todos os problemas, né, de uma vida em uma cidade que não está preparada para receber aquele tanto de gente que vem do campo sem emprego, sem... Então você começa a ter um processo de moradias subnormais crescendo, você começa a ter os índices de criminalidade urbana explodindo como nunca antes e tal. Então isso tudo vai repercutir no cinema, vai repercutir na música, enfim, em todo o tecido social, né, que a gente está vivendo. Bom, eu não falei o nome da prefeita de São Paulo, mas é a Erundina, né? Acho que Eu ia tá pedir para ligado, você falar também. a queridíssima Erundina. A Erundina, Luiz Erundina, grande prefeita de São Paulo. Eu fico sempre, quando penso na Guerra Fria e que ela não acabou, né? que os remanescentes da Segunda Guerra que foram formar a Guerra Fria, né? Todo aquele ódio foi meio que redistribuído de alguma forma, né? Tem um movimento musical que aconteceu logo depois da Segunda Guerra, um movimento musical bem específico que surgiu na Alemanha no final dos anos 60, ou seja, são os filhos da guerra. E são jovens, né? São bandas que, inclusive, hoje em dia são bem reconhecidas, assim, internacionalmente, tipo Can, New, enfim, eu posso fazer uma lista, Deut. Tem um movimento musical que eles começam ali, que é tipo um dos primórdios dos sintetizadores, né? E aí se chama krautrock. E krautrock é um nome que é dado pelos ingleses, porque os alemães, eles tentam falar que se chama cosmic rock, mas não pega, esse termo não deslancha, e quem acaba sendo imperialista ali são os ingleses, chamando eles de krautrock de um jeito bem pejorativo, né? E o krautrock, ele é, assim, uma coisa meio sonhadora, assim, é uma coisa bem introspectiva também. Eu acho que quem gosta de post-rock hoje vai adorar ouvir krautrock, se quiser procurar. Ele acabou sendo, eu acho, na minha grande relação das coisas na minha cabeça, uma grande influência pro synth pop, que bombou nos anos 80 e bomba inclusive até hoje, tal qual a Guerra Fria está acontecendo até hoje, sabe? Então a gente vai ver lá Duran Duran, que inclusive o nome da banda vem daquele filme que eu já comentei 1 milhão de vezes aqui, que é da Barbarella. O Duran Duran é o grande vilão, né? E... Por que eu tô falando de Duran Duran? Esqueci que eu ia falar várias bandas agora e me deu branco. Mas quando eu tava estudando essa época na escola, e aí os professores começavam a falar de globalização, né? Que daí é uma coisa que vai ser tema mais nos anos 90. Eu acho que hoje a gente tem uma ideia do que era esse mundo que estava em constante contato de repente, mas ao mesmo tempo estava... como é que se fala? Sectarizando esse contato, ou fazendo um broadcast, que é tipo assim, uma mensagem que uma pessoa manda pra todo mundo, né? Como se você estivesse escutando rádio, vendo televisão, você não tem como interagir com aquilo, como hoje a gente tem através da internet, por exemplo. Então, uma coisa que eu vou resgatar que o Tony falou lá atrás, né, do grande advento da televisão, e essa questão da informação chegar sempre por uma via, né? Eu acho que isso refletiu muito em como as pessoas também estavam produzindo a cultura delas, né? E aí, eu gosto muito de novela. E eu só consigo falar de novela a partir do final dos anos 80, porque eu não vi as novelas que veio antes disso. E uma das novelas que são mais simbólicas pra mim, é que eu não sei se vocês chegaram a ver, é o Rock Santeiro. Eu lembro a figura do Senhorzinho Malta, por exemplo, com o bracinho lá sacudindo a pulseira, pra mim é super, super icônica, sabe? E a gente conversou no episódio passado com a Márcia, e ela mencionou isso, falou, pô, por que vocês não falam de novela, né? E a gente acabou esquecendo de botar na pauta de novo. Mas eu queria só trazer essas lembranças. Tinha Tieta também, né, da mesma época. E, nossa, Tieta também é uma novela super emblemática. Mas eu queria puxar uma sardinha pra literatura e lembrar que Neuromancer tá surgindo nessa época, né? A questão toda do cyberpunk tá sendo levantada aí, inclusive porque
A gente tem o Atari, né? O Atari é do final dos anos 70, mas ele começa a ser realmente jogado através do mundo, no mundo inteiro nos anos 80. E a cultura dos... Ai, meu Deus, me deu branco agora, me deu branco de todas as palavras que eu quero falar. Dos jogos de máquina, meu Deus, que você ia botar a ficha. Arcade, Isso, fliperama. fliperamos, flippers. Né? Quando as pessoas começam a sair de casa, não pra jogar apenas futebol na rua, mas pra ir pro flipper, né? Pra botar a moedinha lá e interagir. As pessoas começam a socializar através do digital. E eu acho que é aí que abre uma brecha da gente pensar em como a gente se comunica também através das telas. Vem dessa época aí e a gente começa a ver o Gibson aí repensando como começa a comunicação, né? Nessa época já existia internet, né, gente? Mas era uma coisa de empresa e de academia, né? De universidade, enfim. Mas a ideia já estava ali, né? Os papers já estavam ali circulando, as pessoas já estavam comentando sobre isso. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso? Não, deixa para falar do cyberpunk um pouco, né? É a estética mais conhecida na ficção científica no período, né? Influencia muito a ficção científica brasileira nas décadas depois. Sim, Neuromancer é o grande livro para falar disso, né? Do William Gibson, que previu muitas inovações tecnológicas, muitas maneiras de se comunicar também, né? Mas não previu o uso do telefone celular. Então, no Neuromancer, as pessoas usam orelhão para fazer telefonema. Nem sei se as pessoas que estão ouvindo, a gente se recorda que é uma ficha telefônica, né? Que você colocava no orelhão, que é algo muito engraçado. Caiu a ficha, a grande ficha um dia vai cair, citando a Laerte, né? E tem uma coisa interessante no Neuromancer, que retomando um pouco a fala que a pergunta que o Tiago nos trouxe, né? Porque é um mundo, num futuro não muito distante, primeiro que ele reconfigura o globo terrestre, enfim, pensando um pouco como é que os estadunidenses pensavam o globo terrestre, que começa falando muito do Japão, né? Então, colocando aí, inclusive, o Japão como grande potência tecnológica. E algo muito interessante é que a gente não tem mais formação de estados, né? A divisão ali no Neuromancer é em grandes conglomerados empresariais, que detêm tudo das pessoas, inclusive o acesso ao corpo. Então, algo que a gente vê agora nos aplicativos, né, de celular muito, enfim, é algo que é uma discussão recorrente naquela época, enfim, isso estava sendo amadurecido. Do período, até complementando um pouco o que a Vanessa falou, que eu acho que aparece um pouco no Neuromancer, né? São essas estéticas da música eletrônica mesmo. E eu queria lembrar o Kraftwerk, que é uma banda de formação alemã, né? Que vai lançar álbum no final dos anos 70. Mas nos anos 80 era bem conhecida, né? Tem um álbum deles que é Computer World, que é dos anos... comecinho da década, né? E que é uma... Information Society. Pois é, porque são formas de escutar música que estão muito relacionadas com o barulho já do computador, né? Que vai pronunciar aí o grande boom nos anos 90, porque isso vai virar popular só nos anos 90 em diante, né? Mais para os anos 2000 também, o famoso advento da internet, que as pessoas da minha época falam do advento da internet. A gente viajei, Information Society é uma banda, não é um álbum do... Achei que você estava falando isso. Não, mas enfim, então isso é muito importante. E outra coisa que tem a ver um pouco com essa configuração de estados, né? Eu estudei o conto da Aya, né? Que retrata a ascensão, enfim, patriarcal, vamos dizer assim, religiosa nos Estados Unidos, e para a gente ver como a ideia que uns Estados Unidos pudesse se cindir em dois, que é o que é narrado no conto da Aya, era muito comum naquele momento. Né? Porque a gente tinha a eleição do Ronald Reagan, que, rezando a cartilha da Thatcher, que é a cartilha do horror lá, estava implantando várias formas de coibir e voltar a vários temas, principalmente direitos reprodutivos, né? E que tinha a moral majority, que seria essa maioria que queria discutir temas morais. Então a gente tem, enfim, até o próprio Conto da Aya foi um livro censurado em várias escolas que os pais não queriam que adotassem, teve toda uma discussão, né? Mas algo que aparece bastante nesse período, pensando aí na Thatcher, inclusive, é que uma coisa que ela falava muito,
que ela falava assim, né? There is no other alternative. No, there is no alternative. Que ela falava isso, ela falava tanto, gente, que as pessoas apelidaram isso de Tina, que é T-I-N-A, né? Então, there is no alternative. E o que ela queria dizer com que não tem alternativa? É que ou vocês vão engolir o neoliberalismo, ou vocês vão engolir o neoliberalismo. Vocês querem ficar igual esse pessoal ali, do outro lado do muro, aquela porque era isso que estava chegando, né? Aquelas pessoas que saíam desesperadas pela cortina de ferro, tinha né, aquelas cenas da época, todo mundo celebrando que estava saindo da Alemanha Oriental, que estava passando pela cortina de ferro, desesperados, né? Então, aquilo era uma grande propaganda para o thatcherismo, né? E ela repetia isso muito ao ponto de falar, não, gente, ou vai ser esse capitalismo selvagem, ou é a barbárie, é quase o contrário, né? O socialismo barbário é o capitalismo barbárie. E é um tipo de capitalismo muito agressivo. E eu acho que isso está muito bem retratado nessas duas obras, né? Tanto no Neuromancer, que vai falar bem dessa parte, né? E no Conto da Aia, mostrando o lado que é extremamente conservador desse raciocínio, gente. Porque a gente fala, o neoliberalismo parece uma coisa super liberal, né? No sentido de liberalizante, né? De liberalizar impulsos, comportamentos. Não, era um tipo de política extremamente conservadora. Então, para a gente não se confundir também quando falar desses assuntos. E assim como a Guerra Fria, o Cyberpunk tá aí também, não, nossa, não morreu. Tá, gente, a gente vive, né, no mundo do Gibson. É dizer que esse lado da Thatcher tá bem representado lá no The Crawl, a série da Netflix, né? Interpretada lá pela Gillian Anderson, nossa eterna musa do Arquivo X. Não assisti o restinho, ela tá ainda brilhante preciso ver. No papel. Gente, eu vi ontem um episódio de Arquivo X. Eu sou dessas. O que eu acho interessante no Cyberpunk é que ele foi criado nos anos 80 como estético oitentista. 40 anos se passaram. Então, o que era uma especulação sobre o futuro, hoje é retrofuturista. Porque a gente avançou 40 anos no tempo. Então, quando a Ana coloca assim, a questão do orelhão, né, e tal, acaba que aproxima dos outros gêneros que surgiram depois. É até difícil de entender, né? Porque você fala, nossa, o que tem de novo? Porque é o mundo. Aí você fala, mano, o cara imaginou isso antes do negócio existir. Então, mas fica muito a questão do retrofuturismo, que é o mundo, mas imaginado a partir das tecnologias dos anos 80. Então é muito louco, né? Que é de pura especulação virou retrofuturista. A gente ultrapassou o marco temporal do Cyberpunk. Ai, né? meu Deus. Vindo para o cinema também tem adaptação de grandes livros, né, na década de 80. Sim. Tem o Duna, né, do David Lynch, lá Sim. em 84. Tem o Blade Runner, 82, né. Aí já fechando a década, mas eu acho que já no ano de 90 tem o Total Recall, né, que é aquele conto do Philip K. Dick, né. E assim, mas se eu fosse citar um nome do cinema que dominou assim uma estética oitentista de um modo muito interessante, assim, eu diria que foi o John Carpenter, assim. Acho que ele tem filmes muito marcantes em vários anos. Ele tem... Eu fui puxando de cabeça, assim, eu me dei o direito de não pesquisar no Google, assim, mas filmes dele que eu acho que são dos anos 80. Fuga de Nova York, O Enigma de Outro Mundo, Starman, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Esses títulos em português é maravilhoso. Tem mais aí. Sim. Não, esse cara doutrinou os anos 80, assim, sabe? Tipo... Não, e tem vários movimentos muito do que... cinematográficos rolando nos anos 80, né? Tipo, aquele movimento giallo dos italianos, posso estar falando errado. Os slasher também começaram a aparecer. Sim. O John Carpenter, por sinal, tem participação nos slashers aí, né? Você falou o nome, foi isso que eu lembrei primeiro, depois fui pensar nos outros. E tem uma coisa, eu acho que Hollywood aprendeu a ganhar dinheiro mesmo, do jeito que eles ganham hoje, na década de 80. Porque Star Wars, Rambo, Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro, essas franquias aí ou surgiram nos anos 80 ou se fortaleceram nos anos 80. Então me parece que ali eles conseguiram assim, uma maneira assim, de abrir a torneira mesmo, assim, sabe? De ganhar dinheiro como nunca antes. Todos os estereótipos. Os estereótipos começam a ser reforçados aí, os que a gente vive sob até hoje, né? Sim, total. Lembrei dos Goonies agora. Eu acho que é isso, né? Eu tô certo que a gente deixou muita coisa de fora, né? Mas dá um desconto pra gente, porque ainda vai ter outras temporadas do Incêndio e a gente precisa de mais assunto pra falar, né? Então a gente não pode esgotar tudo em um único episódio.
né? Inclusive, a gente tem nossos canais aí. Não tem tempo. Se alguém quiser sugerir mais temas e tal, pode mandar pra gente, né? Ah, faltou tal coisa. Quem sabe a gente não acrescenta em algum episódio mais pra frente. E eu vou pedir pra Ana ler a frase que abriu o episódio novamente, por favor. Teve de se adaptar e fazer programas de 1 minuto, ou no máximo 3, que é o tempo máximo de permanência de uma imagem em algum monitor e em algumas regiões do bairro. Quem será? Bom, vamos ver as alternativas, né? E façam suas apostas. Alternativa A. Fausto Fawcett, escritor brasileiro. William Gibson, escritor estadunidense. Letra C. ByteDance, a empresa responsável pelo aplicativo TikTok. Ou alternativa D. Philip K. Dick, escritor estadunidense. Ai, gente. E aí, gente, o que vocês três Esse chutam? bairro está me deixando intrigada. Por isso eu vou descartar o Fawcett. Eu vou letra C, vou pela empresa do TikTok. Eu achei muito sábia, Vanessa. Eu vou chutar William Gibson, mas eu não me recordo dessa frase dele, assim. Eu li bastante Neuromancer, mas não sei se está em outros livros. Mas bairro é uma coisa que está me deixando. Será que a gente fala isso em português? Será que isso aparece nos Estados Unidos? Não sei. Eu não vou chutar porque essa ideia trapaça. Sim. Eu acabei de reler esse livro. Mas pode trapacear, tá, então. então tá Não, bom. pode. Então a gente está Então, conectado. eu sei a resposta. Então fala. Então Fala, Então fala, fala, brilha. qual a resposta? É o Fausto Fawcett no Santa Clara Poltergeist. É o Fausto. Exato. E eu pensei essa frase porque a frase anterior fala de Copa e a frase seguinte fala de Copa de novo. Então eu tive que tirar ela cirurgicamente para tirar essa referência geográfica, né? Eu fiquei muito tentado a colocar a frase clássica do Gibson, né? Que o futuro já tá chegou, aí, mas está não bem tá... distribuído. Copa tá Mas falando eu da falei, não, isso Copacabana, aí né? é- O bairro de Copacabana. É Não Copacabana, Copa mas do Mundo, é que é onde se Copacabana, passa né? lá a história, né? Então. Se passa em Copacabana, se passa no Rio. O Santa Clara Poltergeist foi lançado nos anos 80. Ele é o suco do cyberpunk à brasileira. Né? Eu acho que é um livro que, se fosse escrito hoje, ele ia passar por tantos tipos de cancelamento muitos, que diversos. as pessoas iam... porque é pornográfico, é visceral e é cheio de umas referências, né? É psicodélico pra cacete também, né? Considerando, né, as coisas que a gente já falou de psicodelia aqui. Eu li por recomendação muito forte do Luiz Braz, quando eu fiz uma oficina dele, né? E realmente, assim, é um livro que vale a pena ler, vale a pena conhecer. Né? Especialmente para a gente quebrar um pouco o mito, né? Que o cyberpunk ele é uma coisa feita nos Estados Unidos como estética japonesa. A gente tem como quebrar um pouco isso, né? Aí realmente tem o William Gibson, né? O Philip K. Dick que eu coloquei, mas ele já apareceu por aqui. E eu brinquei com o TikTok, porque quem usa o aplicativo celebrou que agora os vídeos podem durar 3 minutos. Que maravilha, hein? Porque eles eram limitados a 1 minuto. Então eu achei muito simétrico essa coisa de 1 minuto, 3 minutos, né? Porque a gente fala muito de ficção científica como prever tecnologias, mas eu acho que mais importante que isso é ser capaz de antever comportamentos. Então a baixa amplitude de atenção talvez já tivesse ali, né, alguns elementos indicando que essa velocidade ela acabaria exigindo um conteúdo cada vez mais comprimido. Maravilhosa citação, perfeita. Né? Adorei. Amarrar com o TikTok. Eu achei assim. Incrível. E eu tava caçando na internet citação e tal. O livro aqui do meu lado, cheio de adesivinho colado. Eu falei, não, Thiago, deixa de ser burro, velho. Pega o negócio que tá ali. Né? E falando de cyberpunk a brasileira, né, eu quero citar também o cyberpunk de uma escritora contemporânea, né, que se passa na Terra do Silício. Né? Talvez ela queira falar o título do livro pra gente. É o meu? Ué. Suor e Silício na Terra da Garoa, publicado pela Mafagafo. Suor e Silício 2020. na Terra da Garoa. Foi publicado pela Mafagafo e é um cyberpunk contemporâneo à brasileira, né? E tem muito esse senso da urbanidade nossa, que é diferente da urbanidade de outros lugares. Apesar de toda a metrópole hoje acabar convergindo para uma única metrópole, a gente ainda tem o temperinho local. E falando em temperinho, vamos para o nosso fogaréu Obrigada. de hoje, né? E eu queria que vocês falassem uma coisa que vocês escolheram para se ver livre, para queimar,
alguma indicação para aquecer os nossos corações dos nossos ouvintes e jabá e beijos aleatórios. Eu quero queimar aquela moda que tinha nos anos 2000, que tudo que era festa temática era anos 80. Tipo, todas. Isso durou até 2010 ou 12, sei lá. Eu sei que durou muito tempo. E eu lembro que eu ficava muito intrigada, sabe? Porque eu tinha 15 anos quando começou isso e durou até uns meus 23, 24, sabe? Eu não sei que febre foi essa. No Brasil, né? E pra aquecer, eu quero recomendar duas coisas, na verdade. Vou roubar hoje. Uma é a obra da Annie Lennox, né, que pra mim ela é o puro espírito oitentista até hoje. Pra quem não conhece, a Annie é uma musicista escocesa. Ela fazia parte daquela banda Eurythmics e ela escreveu e compôs aquela música Sweet Dreams. Sweet dreams are made of this, sabe? E eu gosto muito daquela música e eu acho que ela super representa a década. E também queria recomendar um podcast do Nexo Jornal, Como Começar, é o nome do podcast. E aí tem um episódio que se chama Como Começar a Ouvir Krautrock. E aí eles entrevistam vários músicos brasileiros que entendem sobre o gênero, muita gente da cena punk. Então achei bem massa, é bem completo e tem uma playlist super maneira. E o meu jabá, então já que o Thiago já puxou um pouco a sardinha aí pro meu lado, o meu jabá é o Suor Estilice na Terra da Garoa, que é a minha noveleta, que foi publicada na Mafagafo no passado. Vocês podem procurar no site mafagafo.com.br, tá gratuito para leitura. Agora tem e-book também. E foi um prazer escrever essa noveleta, porque ela é uma grande piada. Eu comecei a escrever ela como uma grande piada, ela virou uma coisa meio séria, assim, política e tal. E eu me diverti muito escrevendo e fiz muitas referências aí, inclusive ao Gibson. Então, espero que vocês se divirtam lendo também. E eu quero mandar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente agora e achou que a gente ia falar mais de música, principalmente pro pessoal que curte rock gótico, galera que gosta de metal, que é um gênero que nasceu no final dos anos 60, mas floresceu mesmo nos anos 80. Então a gente passou batido, desculpa aí, a gente continua gostando de metal, eu pelo menos. Muito bom, eu vou fazer que eu queria queimar, gente, o filme da Margaret Thatcher. Eu não aguento mais. Já falei isso antes, eu acho, não sei se é aqui que eu já estou falando tanto que eu troco onde estou falando isso. Mas eu não suporto eu não sei, eles estão querendo agora emplacar a Thatcher como uma mulher que deve ser, sabe assim, vista como uma mulher que tinha poder e mandava nos homens. Gente, ela foi colocada naquele lugar para desmantelar o que tinha ali de seguridade social e não só afetou a Inglaterra, né? Afeta vários países do mundo. Então, assim, a gente tem que falar mal da Margaret Thatcher. Gostei que o Tony lembrou aí que fizeram festa quando ela faleceu, para a gente ver um pouco o que era ela, né? Eu acho que isso, enfim, estão dourando muito a pílula. É importante evitar esse tipo de revisionismo histórico, né, Ana? Desculpa te interromper, mas é muito importante Não, pode interromper, evitar. sim. A gente evitar esse tipo de revisionismo histórico perigosíssimo que volta e meia também tentam fazer aqui com a ditadura militar, né? E é a Meryl Streep que interpreta a Thatcher, né? Pois é. Porque a Meryl Streep, ela faz você torcer pra bruxa, do tipo... É a Meryl Streep, do tipo... Não, total. E assim, a gente teve mulheres maravilhosas, tem mulheres maravilhosas na política, lembramos aí da Luísa Erundina hoje, mas tem pessoas que são muito daninhas, e aí também são mulheres, enfim, a gente tem que parar, então vamos queimar o filme da Margaret Thatcher, porque, enfim, é algo que eu acho muito pernicioso, principalmente para a época que a gente está agora, né? Para aquecer, queria recomendar um clássico da década que o Tony mencionou já, que é o Blade Runner, dirigido pelo Ridley Scott. Se vocês não assistiram o Blade Runner, que não é do Denis Villeneuve, assistam o de 1972. Tem o Rutger Hauer, que para mim sempre foi um dos atores que mora no meu coração, assim. Enfim, acho ele maravilhoso, ele sempre faz vilões. Eu sempre quis ter o cabelo igual dele, assim, aquele cabelo cortado, bem descolorido, né? Quem sabe pós-pandemia eu faça isso. Sobre jabás, queria deixar um jabá que eu já mencionei antes, que é meu artigo do Suplemento de Pernambuco, que fala um pouco da ascensão da era Trump, fala um pouco do conto da Aya naquela época, né? E o que significavam essas políticas do período dos anos 80, né? Então, como eu falo bastante enfim, da década, né? O que aconteceu, por que o conto da Aya foi publicado naquele momento histórico, né? Então, fica aí, gente, de jabá. Bom, vamos lá. O que eu quero queimar, né? Eu gostaria de queimar todos os filhos da puta responsáveis
pela queima dos filmes da Cinemateca, que aconteceu ontem, né? A gente está gravando aqui no dia 30, então ontem, no dia 29, houve um incêndio, que é um incêndio criminoso. Alguém tendo ido lá tocar fogo ou não, ele é um incêndio criminoso, porque não dá para chamar de acidente uma coisa que já está sendo dita há anos que poderia acontecer, né? Eu conheço pessoas que trabalhavam na Cinemateca e que foram demitidos de lá e que nesse esquema de sucatização da estrutura da Cinemateca e que já falavam há 2 anos. Vai acontecer um incêndio enorme lá e a gente vai perder coisas valiosíssimas. Então a gente tem originais do Glauber Rocha lá. E, sabe, a gente tem várias coisas que a gente não estaria falando aqui hoje se não tivessem sido preservadas. Então, é aquela velha história. Se a gente não tem história, a gente não consegue vislumbrar um futuro melhor, né? Então eu gostaria de queimar todos os filhos da puta responsáveis por isso, e eu peço desculpa pelos palavrões aqui repetidos, mas esse é o meu ódio de hoje que eu queria deixar aqui. Para acalentar um pouco o coração das pessoas, agora eu queria recomendar 2 livros que foram publicados em 1989, que são 2 livros importantes para a literatura brasileira. O primeiro deles é O Sorriso do Lagarto, do João Baldo Ribeiro, que foi até adaptado para uma minissérie da Globo depois, que é muito engraçado. É uma espécie de A Ilha do Dr. Morro na Bahia, sabe? Tipo, é muito engraçado, é um livro muito engraçado. Ele dá medo, ele é meio ficção científica, ele é engraçado, enfim. João Baldo Ribeiro, assim, né? Para quem já leu sabe como é que é o esquema. E o outro é O Relato de Certo Oriente, que é o livro do Milton Ratum, que é o autor que eu estudo no mestrado, e que é um livro muito interessante também. Ele tem uma coxa de retalhos de narradores ali falando sobre memória, sobre família e sobre pertencimento. É muito interessante, assim, é um livro bem importante. O jabá que eu queria fazer... Então, bom, vou fazer então o jabá do meu livro, né? O Ano que Conheci Meus Pais, que é o meu romance de estreia, que eu publiquei em 2017 pela Monomito Editorial. E que a edição física dele está esgotada, mas você consegue encontrar o e-book dele na internet para ler. E se vocês forem também dos meus perfis, no @TonyMoraesJR, em qualquer rede social, é o mesmo arroba, você consegue encontrar lá indicações de onde encontrar os meus textos para ler, né? E por último, o abraço. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que escreve, trabalha e pesquisa literatura no norte do país, em especial em Belém do Pará, que é a minha cidade de onde eu vim. E acabou de surgir uma revista literária lá agora, a Égua Literária, que é de ficção especulativa, né? Juliana. Então, queria mandar um grande abraço para essa galera aí que persiste apesar de tudo. Ana, você esqueceu de mandar beijo. Eu ia falar isso, você acredita? Mas eu não queria interromper o Tony. Não, eu queria mandar 2 beijos. Um pro Lucas Cronopes, que ouve a gente, falou que vai começar a ouvir essa nova temporada. Então, Lucas, fica bem feliz se você puder estar nos escutando agora. E outro que eu também sei que é ouvinte nossa, também editora aí de ficção científica e tudo mais, na área de crítica, também trabalha com livros, que é a Sandra Brano, da Bandeirola, que também Sandra, editora Sandra, amiga. muito fofa. E para quem... ela é maravilhosa. E para quem tá ouvindo, a gente não sabe, o Tony é meu editor. Verdade. É o marmelado. Meu editor de A Telepatia São os Outros. Eu até esqueci de mencionar no Jabá, Tive né? esse grande privilégio. Um grande privilégio que eu tive nessa Pois é, se não fosse o Tony responder... foi ter editado teu livro, publicado teu livro. Pois é, se não fosse Foram responder uma certa desmontadas em direção mensagem ao em um Jabuti. dia, Arrasou. nada acontecia. Exatamente. Então é isso. Obrigada, Thiago, por ter lembrado. Bom, queimar, gente, eu acho que eu ainda tô queimando muito a desinformação, né? E o uso estratégico da desinformação e da negligência e da falta de responsabilidade para poder prejudicar parcelas da população, né? Quando o Tony fala do incêndio na Cinemateca, que é criminoso, independente de ter sido uma coisa dolosa ou não, né? A negligência é um crime também, né? Quando você tem uma coisa sob sua responsabilidade, né? E você fecha seus olhos para aquilo. Então, eu acho que a negligência talvez seja o meu combustível hoje, né? Das minhas chamas. Para aquecer, eu pensei num monte de coisas do tipo, mas o que eu citei, um filme aqui, foi um filme que marcou muito a minha infância, então eu vou indicá-lo, é o Tron, né, que é um filme de 82, é uma ficção científica fantástica, né, porque ela tem esse elemento de fantasia de portal,
que a pessoa vai para um mundo de videogame. E se você for pensar o que era o videogame em 82, né, foi muito vanguardista o filme. Né, e uma história bem interessante e muitas referências do cinema dos anos 80. Né? E eu acho até cômico que tem um gênero de anime, eu não costumo assistir anime, mas tem um gênero de pessoas que ficam presas em mundo de jogo, que chama Isekai. E um dia eu fiz essa referência para falar assim, mas isso é Isekai. Eu falo, não, isso é Tron, sabe? O Tron vem um pouco antes disso, né? Ou talvez tenham emergido em lugares diferentes também, porque é uma coisa natural você pensar nesse mundo paralelo, assim. Mas o Tron é um filme bem interessante e eu acho que ele envelheceu bem. Eu vou reassisti-lo, né? Pra ver se ainda tá aquecendo o coração ou se eu dei uma recomendação furada. Aí vocês puxam minha orelha. De jabá, gente, eu acho que eu tô até sem coragem de fazer jabá. Eu vou reforçar o jabá dos 3, porque eu já li Telepatia São os Outros, eu já li O Ano que Conheci Meus Pais, eu já li o Suor e Silício na Terra da Garoa, e são 3 companhias excelentes para você poder ler. São 3 gêneros bem distintos, são 3 obras bem distintas, e cada uma traz reflexões interessantes aí sobre identidade brasileira, eu acho. Né? São 3 focos bem diferentes. Né? O livro do Tony ele tem uma pegada mais emocional, foi um livro que eu chorei bastante quando eu li, já que o Tony falou de choradeira. Ele sempre faz a gente chorar, ele é especialista Nessa falou nisso. também. Né? O Tony, ele já tá, na minha escala de homens que me fizeram chorar, ele já tá ganhando de alguns namorados. Porque já tá nesse nível. Né? Então eu não sei, tipo assim. Tem umas histórias que ele publicou no Instagram também, que eu vou panfletar o Tony mesmo, eu convidei o Tony, foi pra isso. Tem umas histórias que ele publicou no Instagram também, usando a linguagem dos stories, né, para publicar ficções ali no Instagram, que eu achei brilhantes. Né? Tá no destaque do seu perfil no Instagram ainda, não tá? Então, assim, @ Tony Moraes com E, JR. Quem tiver curiosidade. Eu adoro o tom no Instagram. Pois é, e além dos stories do cotidiano, que são um espetáculo à parte, né? E beijo, gente. Beijo e um abraço apertado para todo mundo que convive ou conviveu com HIV ou com pessoas que conviviam ou conviveram com HIV. É uma situação que é marcante na história da população LGBT, especificamente, né, de homens que fazem sexo com homens, travestis e mulheres transexuais. E é uma parte da história também que não é legal a gente esquecer. Apesar de hoje a gente ter tratamentos bem avançados, existia a possibilidade da pessoa viver com uma carga viral indetectável, ter uma vida longa, né, e boa convivendo com o vírus. É importante a gente não apagar essa história também, né, e a gente entender um pouco e honrar um pouco as pessoas que se foram por causa disso. Não, terminei meio triste, né, esse beijo. Deixa eu mandar um beijo pessoal, então. Vou mandar um beijo para uma ouvinte. Mandar um beijo para Francine, que ela sempre ouve a gente também, comenta nas redes, né? É uma maga dos computadores também, tá no time da Nessa aí. Beijo, Fran. Sensacional. E a gente fala de cyberpunk, a gente fica lembrando, né, dos migos magos. A gente era do fórum Beco Diagonal, quando a gente tinha uns 12, 13 anos, eu e a Fran. Socorro, gente. Imagina. Olha, mas eu queria agradecer novamente a presença do Tony e falar que esse foi o Incêndio da Escrivaninha. Né? E se você curte o podcast, segue a gente no Instagram, no Facebook, assina a newsletter, assina o canal no Telegram, assiste o filme, compra o salgadinho, do tipo, compra a bebida isotônica. E vocês encontram tudo isso na nossa árvore de links, que é o linktr.ee/incêndio na escrivaninha. E se você puder avaliar o podcast nesses tocadores, dar umas estrelinhas, um comentário simpático, a gente agradece. E também compartilha o episódio aí, né, com os amigos, com a família, com a vizinhança, os crushes, contatinhos, com os ex, né, com os inimigos, enfim, ajuda a espalhar aí as nossas fagulhas sonoras. No próximo episódio, né, a gente vai continuar o Zeitgeist, a gente vai falar sobre os anos de 1990.
Valeu e até lá, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau. Cruz, tchau. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.